leitor! Hoje, no Contos de Sebo, leremos A Casa dos Espíritos, da autora Isabel Allende. Dedicatória à minha mãe, à minha avó e às outras mulheres extraordinárias desta história. Epígrafe. Quanto vive o homem afinal? Vive 1000 anos ou um só? Vive uma semana ou vários séculos? Por quanto tempo morre o homem? O que significa para sempre? Pablo Neruda. Capítulo 1. Rosa, a Bela. Barrabás chegou à família por via marítima. Anotou a menina Clara com a sua delicada caligrafia. Já nessa época, tinha hábito de escrever as coisas importantes e mais tarde, quando ficou muda, escrevia também as trivialidades, sem suspeitar que, 50 anos depois, seus cadernos me serviriam para resgatar a memória do passado e sobreviver a meu próprio terror. O dia em que Barrabás chegou era quinta-feira santa. Vinha num indigno engradado coberto pelos próprios excrementos e urina, com olhar extraviado de preso miserável e indefeso, adivinhando-se, porém, pelo porte real da cabeça e pelo tamanho do esqueleto, o gigante lendário que veio a ser. Era um monótono dia de outono, que em nada fazia imaginar os acontecimentos que a menina registrou para serem recordados e que ocorreram durante a missa das 12, na paróquia de São Sebastião, a qual assistiu com toda a família. Em sinal de pesar, os santos estavam cobertos com os panos roxos que as beatas desempoeiravam anualmente do roupeiro da sacristia, e, sob os lençóis de luto, a corte celestial parecia um amontoado de móveis esperando mudança, sem que as velas, o incenso e os gemidos do órgão pudessem atenuar esse lamentável efeito. Vultos ameaçadores erguiam-se no lugar dos santos de corpo inteiro, com seus rostos idênticos de expressão abatida, suas elaboradas cabeleiras de cabelo de morto, seus rubis, pérolas e esmeraldas de vidro pintado e seus trajes de nobres florentinos. O único favorecido com o luto era o padroeiro da igreja, São Sebastião, porque a Semana Santa poupava aos fiéis o espetáculo de seu corpo retorcido em postura indecorosa, atravessado por meia dúzia de flechas, gotejando sangue e lágrimas, como um homossexual sofredor, cujas sagas, milagrosamente frescas graças ao pincel do padre Restrepo, faziam Clara estremecer de nojo. Em uma longa semana de penitência e jejum, não se jogava cartas, não se tocava música que incitasse a luxúria e a distração, e observavam-se, na medida do possível, as máximas tristeza e castidade, apesar de, justamente nesses dias, o aguilhão do demônio tentar com mais insistência a débil carne católica. O jejum consistia em tenros pastéis de massa folhada, saborosos guisados de legumes, delicadas omeletes e grandes queijos trazidos do campo, com que as famílias recordavam a paixão do Senhor, tendo cuidado de não provar o menor pedaço de carne ou peixe, sob a pena de excomunhão, como insistia em afirmar o padre Restrepo. Ninguém se atrevia a lhe desobedecer. O sacerdote era provido de um grande dedo incriminador para apontar os pecados em público e de uma língua treinada para alvoroçar os sentimentos. Tu, ladrão que roubaste o dinheiro do culto, gritava do púlpito,
apontando um cavalheiro que simulava ocupar-se com qualquer cisco em sua lapela para não o encarar. Tu, desavergonhada, que te prostituis no cais, e acusava Dona Esther Trueba, inválida em consequência da triste e beata da Senhora do Carmo, que arregalava os olhos espantada, sem saber o significado daquela palavra, nem onde ficava o cais. Arrependei-vos, pecadores, carcaças imundas, indignos do sacrifício do nosso Senhor. Jejuai, fazei penitência. Levado pelo entusiasmo de seu zelo vocacional, o sacerdote precisava conter-se para não desobedecer frontalmente às instruções dos superiores eclesiásticos, arejados pelos ventos da modernidade, que se opunham ao cilício e à flagelação. Era partidário de vencer as fraquezas da alma, com uma boa chicotada na carne. Famoso por sua oratória desenfreada, os fiéis o seguiam de paróquia em paróquia. Suavam ao ouvi-lo descrever os tormentos dos pecadores no inferno, as carnes estraçalhadas por engenhosas máquinas de tortura, os fogos eternos, os garfos que trespassavam os membros viris, os répteis asquerosos que se introduziam pelos orifícios femininos e outros suplícios que incorporava a cada sermão para espalhar o temor a Deus. O próprio Satanás era descrito em suas mais íntimas anomalias na pronúncia galega do sacerdote, cuja missão neste mundo era sacudir a consciência dos indolentes mestiços. Severo Del Valle era ateu e maçom, mas tendo ambições políticas, não podia dar-se ao luxo de faltar à missa mais concorrida dos domingos e dias de festa, para que todos pudessem vê-lo. Nívia, sua mulher, preferia entender-se com Deus sem o auxílio de intermediários. Desconfiava profundamente das sotainas e se aborrecia com as descrições do céu, do purgatório e do inferno. Mas acompanhava o marido em suas ambições políticas, na esperança de que, conseguindo ele um lugar no Congresso, ela pudesse obter o voto feminino, pelo qual lutava há 10 anos, sem que suas seguidas gravidezes a fizessem desanimar. Naquela quinta-feira santa, o padre Restrepo tinha levado os ouvintes ao limite da resistência com suas visões apocalípticas, e Nívia começou a sentir enjoo. Perguntou-se se não estaria grávida mais uma vez, apesar das ablusões com vinagre e das esponjas com fel. Dera à luz 15 filhos, dos quais, entretanto, só 11 estavam vivos. E tinha razões para supor que o amadurecimento a aquietara, afinal, pois sua filha Clara, a mais nova, já estava com 10 anos. Parecia que, por fim, acabara o ímpeto de sua fantástica fertilidade. Procurou atribuir sua indisposição ao momento do sermão do padre Restrepo, em que ele a apontou, referindo-se aos fariseus que pretendiam legalizar os bastardos e o casamento civil, desarticulando a família, a pátria, a propriedade e a igreja, dando às mulheres posição equivalente à dos homens, em franco desafio à lei de Deus, que, neste aspecto, era muito precisa. Nívia e Severo ocupavam com os filhos toda a terceira fileira do banco. Clara estava sentada ao lado da mãe, que lhe apertava a mão com impaciência quando o discurso do sacerdote insistia exageradamente nos pecados da carne, sabendo que isso induzia a menina a imaginar aberrações que iam além da realidade, como evidenciavam as perguntas que fazia e às quais ninguém sabia responder. Clara era muito precoce e tinha a transbordante imaginação que todas as mulheres da família herdaram por via materna. A temperatura da igreja aumentara, e o cheiro penetrante das velas, o incenso e a multidão apinhava contribuíam para a fadiga de Nívia.
Ansiava pelo encerramento da cerimônia para regressar ao frescor de sua casa, sentar-se na alameda das samambaias e saborear a jarra de horchata que Nana preparava nos dias de festa. Observou seus filhos. Os mais novos estavam cansados, rígidos em suas roupas de domingo, e os mais velhos começavam a se distrair. Pousou os olhos em Rosa, a mais velha das filhas vivas, e, como sempre, admirou-se. Sua estranha beleza tinha uma qualidade perturbadora, a qual nem ela escapava. Parecia ter sido feita de um material diferente do da raça humana. Nívia soube que Rosa não era deste mundo antes mesmo de trazê-la à luz, tendo-a visto em sonhos. Por isso, não lhe causou a surpresa o grito da parteira ao vê-la. Quando nasceu, Rosa era branca, lisa, sem rugas, como uma boneca de porcelana, com o cabelo verde e os olhos amarelos. A criatura mais formosa nascida na terra desde os tempos do pecado original, como disse a parteira, bezendo-se. Desde o primeiro banho, a Nana lavou seu cabelo com infusão de camomila, o que lhe atenuou a cor, dando-lhe tonalidade de bronze velho, e a punha nua ao sol, para fortalecer sua pele, translúcida nas áreas mais delicadas do ventre e das axilas, onde se adivinhavam as veias e a textura secreta dos músculos. Esses truques de cigana, no entanto, não foram suficientes, e depressa correu o boato de que lhes nascera um anjo. Nívia supôs que as ingratas frases do crescimento trouxessem algumas imperfeições à sua filha. Mas isso não ocorreu. E, bem pelo contrário, aos 18 anos, Rosa não tinha engordado e não lhe haviam brotado espinhas. Entretanto, acentuara-se, isso sim, sua graça marítima. O tom da pele, com reflexos azulados, e o cabelo, a lentidão dos movimentos e o caráter silencioso evocavam um habitante da água. Tinha qualquer coisa de peixe, e, se tivesse uma cauda com escamas, seria certamente uma sereia. Mas suas pernas punham-na no limite impreciso entre a criatura humana e o ser mitológico. Apesar de tudo, a jovem levara uma vida quase normal. Tinha um noivo e um dia se casaria, com o que a responsabilidade de sua formosura passaria a outras mãos. Rosa inclinou a cabeça e um raio filtrou-se pelos vitrais góticos da igreja, dando-lhe um halo de luz ao perfil. Algumas pessoas voltaram-se para olhá-la e cochicharam, como frequentemente acontecia à sua passagem. Mas Rosa parecia nada perceber. Era imune à vaidade, e naquele dia estava mais ausente do que de costume, imaginando novos animais para bordar em sua toalha. Metade pássaro, metade mamífero, cobertos de plumas matizadas e providos de cornos e cascos, tão gordos e com asas tão curtas que desafiavam as leis da biologia e da aerodinâmica. Raras vezes pensava em seu noivo, Esteban Trueba, não por falta de amor, mas por seu temperamento dispersivo e porque 2 anos de separação são uma grande ausência. Ele estava trabalhando nas minas do norte, escrevia-lhe metodicamente, e Rosa respondia-lhe de vez em quando, mandando-lhe versos copiados e desenhos de flores a nanquim, em papel pergaminho. Mediante a essa correspondência que Nívia violava regularmente, inteirou-se dos sobressaltos do ofício de mineiro, sempre ameaçado por desabamentos, perseguindo veios fugídios, pedindo créditos por conta da boa sorte, acreditando que acabaria por aparecer um maravilhoso filão de ouro, que lhe permitiria fazer rápida fortuna e regressar para levar Rosa de braços dados ao altar, tornando-se assim o homem mais feliz do universo, como sempre dizia no final das cartas. Rosa, no entanto, não tinha pressa em casar-se. Quase esquecera o único beijo que haviam trocado na despedida e também a cor dos olhos desse noivo persistente.
Por influência dos romances açucarados que eram sua única leitura, gostava de imaginá-lo com botas de couro, a pele queimada pelos ventos do deserto, cavando a terra em busca de tesouros de pirata, dobrões espanhóis e joias dos incas. E era inútil Nívia tentar convencê-la de que as riquezas das minas estavam encravadas nas pedras, porque para Rosa era impossível Esteban Trueba recolher toneladas de penhascos na esperança de que, ao submetê-los ao iníquos processos crematórios, cuspissem uma grama de ouro. Entretanto, esperava-o sem se aborrecer. Imperturbável na gigantesca tarefa que impusera a si, bordar a maior toalha do mundo. Começou com cães, gatos e borboletas, mas logo a fantasia se apoderou de seu trabalho e foi surgindo um paraíso de animais impossíveis que nasciam de sua agulha diante dos olhos preocupados do pai. Severo considerava que era tempo de sua filha sair do devaneio e pôr os pés na realidade, aprender algumas tarefas domésticas e preparar-se para o casamento. Mas Nívia não compartilhava essa inquietação. Preferia não atormentar a filha com exigências terrenas, pois pressentia que Rosa era um ser celestial, que não fora destinado a durar muito no tráfego grosseiro deste mundo. Por isso, deixava-a em paz com seus fios de bordar e não contestava aquele jardim zoológico de pesadelo. Uma barbatana do espartilho de Nívia quebrou-se, cravando-se-lhe uma ponta entre as costelas. Sentia-se sufocar dentro do vestido de veludo azul, a gola de renda demasiadamente alta, as mangas muito estreitas, a cintura tão apertada que, quando tirava o cinto, passava uma boa meia hora sentindo-se convulsões na barriga até as tripas se acomodarem em sua posição normal. Muitas vezes ela e as amigas sufragistas haviam discutido o assunto, chegando à conclusão de que, enquanto as mulheres não encurtassem as saias e os cabelos e não despissem as anáguas, pouco importava que pudessem estudar medicina ou tivessem direito a voto, porque, de fato, não se animariam a fazê-lo, embora ela mesma não mostrasse coragem para ser uma das primeiras a abandonar a moda. Notou que a voz da Galiza havia parado de lhe martelar o cérebro. Estava numa longa pausa do sermão, recurso que o padre, bom conhecedor do efeito de um silêncio incômodo, empregava com frequência. Seus olhos ardentes aproveitavam esses momentos para observar os paroquianos, um a um. Nívia largou a mão de Clara e procurou um lenço na manga para enxugar uma gota de suor que lhe escorria pelo pescoço. O silêncio tornou-se pesado. O tempo pareceu parar dentro da igreja, mas ninguém se atreveu a tossir ou ajeitar-se no banco, para não atrair a atenção do padre Restrepo. Suas últimas frases ainda vibravam entre as colunas. E neste momento, como Nívia recordou anos mais tarde, em meio à ansiedade e ao silêncio, ouviu-se com absoluta nitidez a voz da pequena Clara. Psiu, padre Restrepo, se essa história do inferno for pura mentira, nós todos nos chateamos. O dedo indicador do jesuíta, que já estava no ar para assinalar novo suplício, ficou suspenso como um para-raios sobre a sua cabeça. As pessoas pararam de respirar, e quem estava cochilando acordou. O casal Del Valle reagiu antes de todos, ao se sentir invadido pelo pânico e ver seus filhos começavam a agitar-se, nervosos. Severo deu-se conta de que precisava agir antes que explodisse o riso coletivo ou se desencadeasse algum cataclismo celestial. Pegou a mulher pelo braço e Clara pela nuca e saiu a passos largos, arrastando-as seguindo ou pelos outros filhos, que se precipitaram em um tropel para a porta. Conseguiram alcançá-la antes que os sacerdotes pudessem invocar um raio que os transformasse em estátuas de sal. Mas do umbral da porta ouviram sua voz terrível de arcanjo ofendido.
Endemoniada, soberba endemoniada. Essas palavras do padre Restrepo permaneceram na memória da família com o peso de um diagnóstico, e nos anos seguintes tiveram ocasião de recordá-las frequentemente. A única que não voltou a pensar nelas foi a própria Clara, que se limitou a registrá-las em seu diário e logo as esqueceu. Seus pais, entretanto, não puderam ignorá-las, apesar de concordarem que a possessão demoníaca e a soberba eram 2 pecados excessivamente grandes para uma criança tão pequena. Temiam a maledicência do povo e o fanatismo do padre Restrepo. Até aquele dia, não tinham dado nome às excentricidades de sua filha mais nova, nem as haviam relacionado às influências satânicas. Tomavam-nas como uma característica da menina, equivalente ao coxear de Luís e à beleza de Rosa. Os poderes mentais de Clara não perturbavam ninguém e não provocavam maiores transtornos. Manifestavam-se quase sempre em assuntos de pouca importância e na estrita intimidade do lar. Algumas vezes, à hora da refeição, quando estavam todos reunidos na grande sala de jantar, sentados em absoluta ordem de autoridade e poder, o saleiro começava a vibrar e logo se deslocava sobre a mesa, contornando copos e pratos, sem a mediação de qualquer fonte de energia conhecida nem truques de ilusionismo. Nívia dava um puxão nas tranças de Clara e, com esse sistema, conseguia que a filha abandonasse seu passatempo lunático e devolvesse à normalidade o saleiro, que imediatamente recuperava sua imobilidade. Os irmãos estavam organizados para, no caso de haver visitas, quem estivesse mais perto segurar firme e imediatamente o objeto que deslizasse sobre a mesa, antes que os estranhos percebessem e se assustassem. A família continuava a comer, sem comentários. Também se haviam habituado aos presságios da irmã mais nova. Ela anunciava os tremores de terra com alguma antecipação, o que se demonstrava muito conveniente naquele país de catástrofes, pois permitia pôr a louça a salvo e deixar ao alcance da mão os chinelos para escapar durante a noite. Aos 6 anos, Clara previu que o cavalo iria derrubar Luís, que, entretanto, se negou a escutá-la, e desde então tinha um quadril deslocado. Com o tempo, sua perna esquerda encurtou, e ele teve de usar um tipo de sapato especial, uma plataforma alta, que ele próprio confeccionava. Nessa ocasião, Nívia inquietou-se, mas a Nana tranquilizou-a, afirmando que muitas crianças voam como as moscas, adivinham sonhos e falam com as almas, mas que tudo isso passa quando perdem a inocência. Ninguém se torna adulto com essa característica, explicou. Espere que lhe venha a manifestação e verá que a menina perde a mania de ficar movendo móveis e anunciando desgraças. Clara era a preferida de Nana. Ajudara a nascer e, de fato, era a única pessoa que compreendia a natureza excêntrica da menina. Quando Clara saiu do ventre da mãe, Nana a embalou, lavou-a e, desde esse momento, amou desesperadamente aquela criança frágil, com os pulmões cheios de catarro, sempre à beira de perder o fôlego e a rochear, e que o calor de seus grandes peitos reanimara muitas vezes, quando lhe faltava o ar, porque sabia ser esse o único remédio para a asma, muito mais eficaz do que os xaropes licorosos do doutor Cuevas. Naquela quinta-feira santa, Severo caminhava pela sala, preocupado com o escândalo que sua filha desencadeara durante a missa, argumentando que só um fanático como o padre Restrepo poderia acreditar em possuídos pelo diabo em pleno século XX, o século das luzes, da ciência e da técnica, no qual o demônio se tornara definitivamente desprestigiado. Nívia interrompeu para dizer que não se tratava dessa questão. Grave era o fato de que, se as proezas de sua filha transcendessem as paredes da casa e o padre começasse a investigar, todos tomariam conhecimento.
Vai começar a chegar gente para olhá-la como se ela fosse um fenômeno, disse Nívia. E o Partido Liberal vai por o caralho, completou Severo, percebendo o prejuízo que poderia causar à sua carreira política ter uma possessa na família. Estavam nisso quando chegou a Nana arrastando suas alpargatas, com um frufru das anáguas engomadas, anunciando que, no pátio, alguns homens descarregavam um morto. Assim era. Entraram numa carroça de 4 cavalos, ocupando todo o primeiro pátio, pisoteando as camélias e sujando de bosta o piso reluzente, num turbilhão de pó, empinar de cavalos e maldições de homens supersticiosos que faziam gestos contra o mal olhado. Trazia um cadáver do tio Marcos com toda a sua bagagem. Aquele tumulto era dirigido por um homenzinho melífluo, vestido de preto, de sobrecasaca e chapéu exageradamente grande, que iniciou um discurso solene para explicar as circunstâncias do caso, sendo, entretanto, brutalmente interrompido por Nívia, que se lançou sobre o ataúde empoeirado contendo os restos de seu irmão mais querido. Nívia gritava que abrissem a tampa para vê-lo com os próprios olhos. Já lhe coubera enterrá-lo em ocasião anterior, e por isso mesmo era cabível a dúvida de que, tampouco dessa vez, sua morte fosse definitiva. Seus gritos atraíram a multidão de empregados da casa e todos os filhos, que acudiram correndo ao ouvir o nome do tio, pronunciado com lamentações de luto. Havia 2 anos que Clara não via seu tio Marcos, mas lembrava-se dele muito bem. Era a única imagem perfeitamente nítida de sua infância, e, para evocá-la, não necessitava sequer consultar o daguerrótipo do salão, que o mostrava em trajes de explorador, apoiado no modelo antigo de espingarda de 2 canos. O pé direito sobre o pescoço de um tigre da Malásia, na mesma atitude triunfante que ela observara na Virgem do Altar-Mor, pisando o demônio vencido em meio às nuvens de gesso e anjos pálidos. A Clara bastava fechar os olhos para ver o tio em carne e osso, curtido pelas inclemências de todos os climas do planeta, magro, com bigodes de flibusteiro, entre os quais assomava seu estranho sorriso com dentes de tubarão. Parecia impossível que ele estivesse naquele caixão negro, no centro do pátio. A cada visita que Marcos fez à casa de sua irmã Nívia, lá ficou por vários meses, para a alegria dos sobrinhos, especialmente de Clara, provocando uma verdadeira tempestade, na qual a ordem doméstica perdia os horizontes. A casa se abarrotava de baús, animais embalsamados, lanças indígenas, fardos de marinheiro. Por todos os lados tropeçava-se em seus utensílios indescritíveis e apareciam bichos jamais vistos que haviam viajado de terras remotas para acabar esmagados sob a implacável vassoura de Nana em algum canto da casa. As maneiras de tio Marcos eram as de um canibal, como dizia Severo. Passava a noite fazendo movimentos incompreensíveis na sala. Soube-se mais tarde que eram exercícios destinados a aperfeiçoar o domínio da mente sobre o corpo e melhorar a digestão. Fazia experiências de alquimia na cozinha, enchendo toda a casa de fumaceiras fétidas, e estragava as panelas com substâncias sólidas, impossível de desgrudar do fundo. Enquanto todos tentavam dormir, arrastava suas malas pelos corredores, ensaiava sons agudos com instrumentos selvagens e ensinava um papagaio cuja língua materna era de origem amazônica a falar espanhol. Durante o dia, dormia numa rede que esticara entre 2 colunas do corredor, sem mais proteção do que a de uma tanga,
o que deixava Severo de péssimo humor, mas que Nívia desculpava, porque Marcos a convencera de que era assim que o Nazareno pregava. Clara lembrava perfeitamente, apesar de ser muito pequena naquela ocasião, a primeira vez que seu tio Marcos chegou naquela casa, retornando de uma de suas viagens. Instalou-se como se fosse para sempre. Ao fim de pouco tempo, entediado de apresentar-se em tertúlias de senhoritas, em que a dona da casa tocava piano, jogar cartas e driblar a pressão de todos os parentes para que tomasse juízo e começasse a trabalhar como auxiliar no escritório de advogados de Severo Del Valle, comprou um realejo e saiu pelas ruas com a intenção de seduzir sua prima Antonieta e, ao mesmo tempo, alegrar o público com sua música de manivela. A engenhoca não passava de um caixote sujo provido de rodas, mas ele o pintou com motivos marítimos e lhe aplicou uma falsa chaminé de barco, dando-lhe o aspecto de um fogão a carvalho. O realejo alternava uma marcha militar e uma valsa, e a cada volta da manivela, o papagaio, que aprendera espanhol, embora mantivesse o sotaque estrangeiro, atraía o público com gritos agudos e, com o bico, pegava papeizinhos de uma caixa para vender à sorte aos curiosos. Os papéis cor-de-rosa, verdes e azuis eram tão engenhosos que indicavam sempre os mais secretos desejos do cliente. Além dos papéis da sorte, vendia bolinhas de serragem para divertir as crianças e pós contra a impotência, que comercializava a meia voz com os treseuntes afetados por esse mal. A ideia do realejo surgira como um último e desesperado recurso para atrair a prima Antonieta, depois de falhar em outras formas mais convencionais de cortejá-la. Imaginou que nenhuma mulher em perfeito juízo ficaria impassível a uma serenata de realejo. Foi isso que fez. Postou-se embaixo de sua janela ao entardecer, tocando sua marcha militar e sua valsa, enquanto a prima tomava chá com um grupo de amigas. Antonieta não se deu por achada até que o papagaio começou a chamá-la pelo nome de batismo, e então chegou à janela. Sua reação, porém, não foi o que o enamorado esperava. As amigas encarregaram-se de espalhar a notícia por todos os salões da cidade, e no dia seguinte as pessoas começaram a passear pelas ruas centrais, esperando ver com os próprios olhos o cunhado de Severo Del Valle tocando realejo e vendendo bolinhas de serragem com um papagaio depravado, simplesmente pelo prazer de constatar que, também nas melhores famílias, havia boas razões para se envergonhar. Em face do constrangimento familiar, Marcos teve de desistir do realejo e escolher métodos menos conspícuos para atrair a prima Antonieta, mas não desistiu de assediá-la. De qualquer modo, não foi bem sucedido, porque a jovem se casou da noite para o dia com um diplomata 20 anos mais velho, que a levou para um país tropical cujo nome ninguém conseguiu gravar, mas que sugeria negritude, bananas e palmeiras, onde ela conseguiu superar a recordação do pretendente que arruinara seus 17 anos com uma marcha militar e uma valsa. Marcos ficou profundamente deprimido durante 2 ou 3 dias, ao fim dos quais anunciou que jamais se casaria e queria dar a volta ao mundo. Vendeu o realejo a um cego e deixou o papagaio de herança para Clara, mas a Nana, incapaz de suportar seu olhar lascivo, suas pulgas e seus gritos desregrados, oferecendo papeizinhos da sorte, bolinhas de serragem e pós contra a impotência, envenenou-o secretamente com uma superdose de óleo de fígado de bacalhau. Aquela foi a mais longa viagem de Marcos. Regressou com um carregamento de enormes caixas que ficaram armazenadas no último pátio, entre o galinheiro e o depósito de lenha, até acabar o inverno. No começo da primavera, mandou levá-las para o Parque dos Desfiles, um enorme descampado onde o povo se reunia para assistir às paradas militares. Durante as festas cívicas, os soldados
marchando em passos de ganso, imitando os prussianos. Abertas as caixas, viu-se que continham peças soltas de madeira, metal e tela pintada. Marcos passou 2 semanas montando as peças de acordo com as instruções de um manual em inglês, que ele decifrou com sua imbatível imaginação e um pequeno dicionário. Quando o trabalho ficou pronto, descobriu-se que se tratava de um pássaro de dimensões pré-históricas, com o rosto de uma águia furiosa, pintado na parede da frente, asas móveis e uma hélice no lombo, provocando um grande alvoroço. As famílias da elite esqueceram o realejo e Marcos tornou-se a novidade da temporada. As pessoas faziam excursões aos domingos para ir ver o pássaro, e os vendedores de quinquilharias e os fotógrafos ambulantes tiraram a barriga da miséria. Em pouco tempo, contudo, o interesse do público começou a esgotar-se. Marcos anunciou então que, mal o tempo desanuviasse, pensava levantar voo no pássaro e atravessar a cordilheira. A notícia correu em poucas horas e converteu-se no acontecimento mais comentado do ano. A máquina jazia com a pança assente em terra firme, pesada e inútil, mais parecendo um pato ferido do que um dos modernos aeroplanos que começavam a ser fabricados na América do Norte. Nada em sua aparência permitia supor que pudesse mover-se, muito menos levantar voo e atravessar as montanhas cobertas de neve. Jornalistas e curiosos chegaram em bandos. Marcos sorria, imperturbável, diante da alavancha de perguntas que posava para os fotógrafos sem oferecer nenhuma explicação técnica ou científica a respeito de como pretendia realizar sua proeza. Houve quem viajasse do interior para ver o espetáculo. 40 anos depois, seu sobrinho neto Nicolás, que Marcos não chegou a conhecer, desencavou a iniciativa de voar, que sempre estivera presente nos homens de sua linhagem. Nicolás teve a ideia de fazê-lo com fins comerciais, numa salsicha gigantesca cheia de ar quente, que levaria impresso um anúncio publicitário de bebidas gasosas. Na época em que Marcos anunciou sua viagem de aeroplano, porém, ninguém acreditava que aquele invento pudesse servir para algo útil. Ele o fazia por espírito aventureiro. O dia marcado para o voo amanheceu nublado, mas havia tanta expectativa que Marcos não quis adiar a data. Apresentou-se pontualmente no local e nem sequer passeou o olhar pelo céu, que se cobria de nuvens cinzentas. A multidão, atônita, encheu as ruas circundantes. Empolerou-se nos telhados e nas varandas das casas próximas e comprimiu-se no parque. Nenhuma concentração política conseguiu reunir tanta gente até meio século depois, quando o primeiro candidato marxista aspirava por vias totalmente democráticas a ocupar a cadeira da presidência. Clara recordaria durante toda a sua vida esse dia de festa. As pessoas vestiram-se de primavera, antecipando-se um pouco à inauguração oficial da temporada. Os homens com ternos de linho branco e as senhoras com chapéus de palhinha italiana, que fizeram furor naquele ano. Grupos de alunos e professores desfilaram, levando flores para o herói. Marcos recebia as flores e gracejava, recomendando-lhes que esperassem sua queda para então lhe levar flores ao enterro. O bispo em pessoa, sem que ninguém lhe tivesse pedido, apareceu com 2 turiferários para benzer o pássaro, e a banda da polícia tocou música alegre e despretensiosa, ao gosto popular. Os policiais a cavalo e com lanças tiveram dificuldades em manter a multidão afastada do centro do parque, onde estavam Marcos, usando macacão de mecânico, grandes óculos de automobilista e capacete de explorador. Para o voo, levava como complemento bússola, binóculo e estranhos mapas de navegação aérea que ele próprio desenhara com base nas teorias de Leonardo da Vinci e nos conhecimentos astrais dos Incas. Contrariando qualquer lógica, na segunda tentativa, o pássaro elevou-se sem problema e até com certa elegância, em meio aos estalidos de seu esqueleto e aos estertores de seu motor. Subiu, movendo as asas, e se perdeu nas nuvens,
despedido por uma explosão de aplausos, assobios, lenços, bandeiras, acordes musicais da banda e aspersões de água benta. Em terra ficou o comentário da deslumbrada plateia e dos homens mais instruídos, que tentaram explicações racionais para aquele milagre. Clara continuou olhando o céu até muito tempo depois de o tio ter se tornado invisível. Acreditou vê-lo 10 minutos mais tarde, mas tratava-se apenas de um pardal que passava. 3 dias depois, desvanecera-se a euforia provocada pelo primeiro voo de aeroplano no país, e ninguém voltou a lembrar-se do episódio, exceto Clara, que observava incansavelmente as alturas. Sem notícias do tio voador durante uma semana, supôs-se que tivesse subido até se perder no espaço sideral, e os mais ignorantes especulavam sobre a ideia de que chegaria à Lua. Severo decretou, entre triste e aliviado, que o cunhado teria caído com sua máquina em alguma garganta da cordilheira, onde jamais seria encontrado. Nívia chorou inconsolavelmente e acendeu velas a Santo Antônio, padroeiro das causas perdidas. Severo opôs-se à ideia de mandar rezar algumas missas, porque não acreditava nesse recurso para ganhar o céu, e muito menos para voltar à terra, e defendia o ponto de vista de que as missas e as promessas, assim como as indulgências e o comércio de santinhos e escapulários, constituíam um negócio desonesto. Em face dessa reação, Nívia e Nana puseram todas as crianças para rezar o terço às escondidas, durante 9 dias. Enquanto isso, grupos de exploradores e montanhistas voluntários procuraram-no incansavelmente por picos e quebradas da cordilheira, percorrendo uma a uma todas as passagens acessíveis. Até que, afinal, regressaram triunfantes e entregaram à família os restos mortais dentro de um caixão lacrado, negro e modesto. Sepultaram o intrépido viajante com um grandioso funeral. Sua morte converteu-o em herói, e seu nome esteve por vários dias nas manchetes dos jornais. A mesma multidão que se reunira para despedir-se dele no dia em que levantou o voo no pássaro desfilou diante de sua ataúde. Toda a família o chorou como ele merecia, menos Clara, que continuou esquadrinhando o céu com uma paciência de astrônomo. Uma semana depois da inumação, apareceu no umbral da porta da casa de Nívia e Severo Del Valle o próprio tio Marcos, de corpo presente, com um alegre sorriso entre os bigodes de pirata. Graças às rezas clandestinas das mulheres e das crianças, como ele próprio admitiu, estava vivo e em posse de todas as suas faculdades, aí incluído seu bom humor. Apesar da nobre origem de seus mapas aéreos, o voo foi um fracasso. Perderam o aeroplano, sendo obrigado a regressar a pé, mas não quebrara nenhum osso e mantinha intacto seu espírito aventureiro. O episódio consolidou para sempre a devoção da família a Santo Antônio e não serviu de advertência às gerações futuras, que também tentaram voar por diversos meios. Legalmente, porém, Marcos era um cadáver. Severo Del Valle teve de aplicar todo o seu conhecimento das leis no sentido de devolver a vida e a condição de cidadão ao cunhado. Ao abrir o caixão, diante das autoridades competentes, comprovou-se que havia enterrado um saco de areia. Esse fato manchou o prestígio, até então imaculado, dos exploradores e montanhistas voluntários. Desde esse dia, foram considerados pouco menos do que malfeitores. A heróica ressurreição de Marcos acabou fazendo com que todos esquecessem a história do realejo. Voltaram a convidá-lo para os salões da cidade e, pelo menos por algum tempo, seu nome foi solicitado. Marcos viveu na casa da irmã por alguns meses. Uma noite foi-se embora, sem se despedir de ninguém, deixando os baús, os livros, as armas, as botas e todos os outros pertences. Severo e até mesmo Nívia respiraram aliviados. Sua última visita fora demasiadamente longa. Clara, porém, ficou tão abalada que passou uma semana caminhando sonâmbula e chupando o dedo. A menina, que tinha então 7 anos,
Aprendera a ler os livros de contos de seu tio e estava mais perto dele do que qualquer outro membro da família, devido às suas habilidades divinatórias. Marcos sustentava o argumento de que a rara virtude de sua sobrinha poderia ser uma fonte de renda, além de uma boa oportunidade para desenvolver sua própria clarividência. Defendia a tese de que essa condição estava presente em todos os seres humanos, sobretudo nos de sua família, e que, se não funcionava com eficiência, era só por falta de prática. Comprou no mercado persa uma bola de vidro que, segundo ele, possuía propriedades mágicas e viera do Oriente, embora mais tarde se tivesse sabido que se tratava de uma mera boia de braço pesqueiro. Colocou-a sobre um pedaço de veludo negro e anunciou que podia ver o destino, curar o mal-olhado, ler o passado e melhorar a qualidade dos sonhos. Tudo por 5 centavos. Seus primeiros clientes foram as empregadas da vizinhança. Uma delas fora acusada de ladra, porque a patroa perdera um anel. A bola de vidro indicou o lugar em que estava a joia. Havia rolado para baixo de um armário. No dia seguinte, havia uma fila de gente à porta da casa. Chegaram cocheiros, comerciantes, fornecedores de leite e água e mais tarde apareceram discretamente alguns funcionários públicos e senhoras distintas, que deslizavam ao longo das paredes, sem chamar atenção, procurando não ser reconhecidos. A clientela era recebida pela Nana, que a organizava na antessala e cobrava as consultas. Esse trabalho mantinha ocupada quase todo o dia e chegou a absorvê-la tanto que descuidou de seus afazeres na cozinha. E a família começou a queixar-se de que tudo o que havia para o jantar eram grãos velhos e marmelada. Marcos arrumou a cocheira com velhas cortinas poídas, algum dia penduradas no salão, mas que o abandono e a velhice haviam transformado em farrapos poeirentos. Era ali que atendia o público com Clara. Os 2 adivinhos vestiam túnicas da cor dos homens da luz, como Marcos denominava o amarelo. A Nana tingira as túnicas com pó de açafrão, fazendo-as ferver na panela destinada ao manjar branco. Marcos, além da túnica, usava um turbante na cabeça e um amuleto egípcio pendurado no pescoço. Deixara a barba e o cabelo crescerem, e estava mais magro do que nunca. Marcos e Clara pareciam totalmente convincentes, sobretudo porque a menina não precisava consultar a bola de vidro para adivinhar o que cada um queria ouvir. Soprava-o ao ouvido do tio Marcos, que transmitia a mensagem ao cliente com improvisados conselhos que lhe pareciam ajuizados. Assim propagou-se sua fama, porque os que chegavam ao consultório, débeis e tristes, saíam cheios de esperança. Os amantes não correspondidos obtinham orientação para cativar o coração indiferente, e os pobres levavam infalíveis truques para apostar nas corridas de cães. O negócio chegou a ser tão próspero que a antessala estava sempre repleta de gente. E a Nana começou a ter vertigens por ficar sentada tanto tempo seguido. Nessa ocasião, Severo não precisou intervir para pôr fim à iniciativa empresarial de seu cunhado, porque os 2 adivinhos, dando-se conta de que sua perícia era capaz de modificar o destino da clientela, que seguia ao pé da letra suas palavras, se atemorizaram e concluíram que aquele era um ofício de embusteiros. Abandonaram o oráculo da cocheira e dividiram equitativamente os ganhos, ainda que a única de fato interessada no aspecto material do negócio fosse a Nana. De todos os irmãos Del Valle, Clara era a que tinha mais disposição e interesse em ouvir os contos de seu tio. Podia repetir um a um. Sabia de cor várias palavras de dialetos de índios estrangeiros,
Conhecia seus costumes e descreveria com facilidade a maneira como atravessavam pedaços de madeira nos lábios e nos lóbulos da orelha, bem como seus ritos de iniciação, e dominava os nomes das serpentes mais venenosas de seus antídotos. Seu tio era tão eloquente que a menina sentia na própria carne a dolorosa mordida das víboras. Via o réptil deslizar sobre o tapete, entre os pés do aparador de jacarandá, e escutava os gritos das guacamaiás, atravessando as cortinas do salão. Guacamaias, ave da família dos papagaios, arara. Repetia sem hesitação o trajeto de Lope de Aguirre, em busca do Eldorado. Os nomes impronunciáveis da flora e da fauna vistas ou inventadas por seu prodigioso tio. Sabia que os lamas tibetanos tomavam chá salgado com gordura de iaque e era capaz de descrever em detalhes as opulentas nativas da Polinésia, os arrozais da China ou as planícies brancas dos países do norte, onde o gelo eterno mata os animais e os homens que se distraem, petrificando-os em poucos minutos. Marcos tinha vários diários de viagem em que registrava seus itinerários e impressões, e uma coleção de mapas e livros de contos, de aventuras e até de fadas, que guardava em seus baús no depósito dos fundos do terceiro pátio da casa. Dali saíram para povoar os sonhos de seus descendentes até serem equivocadamente queimados, meio século depois, numa infame fogueira. De sua última viagem, Marcos regressou num caixão. Morrera de uma misteriosa peste africana que o foi deixando enrugado e amarelo como um pergaminho. Ao se sentir doente, iniciou a viagem de volta, esperando que os cuidados da irmã e sabedoria do Dr. Cuevas lhe recuperassem a saúde e a juventude. Mas não resistiu aos 60 dias da travessia de navio e nas proximidades de Guayaquil. Morreu consumido por febre e delírios povoados por mulheres recendendo a almiscar e tesouros escondidos. O capitão do barco, um inglês de sobrenome Longfellow, esteve a ponto de lançá-lo ao mar embrulhado numa bandeira. Mas Marcos fizera tantos amigos e despertara a paixão de tantas mulheres a bordo do transatlântico, apesar de seu aspecto prejudicado e de seu delírio, que os passageiros protestaram, e Longfellow se viu obrigado a armazená-lo com as hortaliças do cozinheiro chinês para que fosse preservado do calor e dos mosquitos tropicais, até que o carpinteiro de bordo improvisasse um caixão. Em Callao, conseguiram um esquife decente, e alguns dias depois, o capitão, furioso pelos contratempos que aquele passageiro havia causado à companhia de navegação e a ele pessoalmente, descarregou-o sem contemplações no cais, estranhando que ninguém aparecesse para reclamá-lo nem para pagar as despesas extraordinárias. Mais tarde, soube que, naquela latitude, os correios não era tão confiável quanto o de sua longínqua Inglaterra, e que seus telegramas se haviam evaporado ao longo do percurso. Felizmente para Longfellow, apareceu um advogado da alfândega que conhecia a família Del Valle e que se ofereceu para tratar do assunto, enfiando Marcos e sua complicada bagagem numa carroça de aluguel e levando-o para a capital, para o único domicílio fixo que dele se conhecia, a casa de sua irmã. Para Clara, esse teria sido um dos momentos mais dolorosos de sua vida, se Barrabás não tivesse vindo misturado aos pertences de seu tio. Ignorando a confusão reinante no pátio, seu instinto levou-a diretamente ao canto em que haviam posto o engradado. Dentro estava Barrabás.
era um punhado de ossinhos coberto por pelo de cor indefinida, cheio de falhas infectadas, um olho fechado, o outro purgando secreções purulentas, imóvel como um cadáver, em sua própria porcaria. Apesar dessa aparência, a menina não teve dificuldade para identificá-lo. Um cachorrinho! Exclamou. Encarregou-se do animal, tirou-o do engradado, embalou-o contra o peito e, com cuidados de missionária, conseguiu dar-lhe água pelo focinho inchado e seco. Ninguém se preocupara em alimentá-lo desde que o capitão Longfellow, que, como todos os ingleses, tratava muito melhor os animais do que os humanos, o depositou no cais. Enquanto o cão esteve a bordo, ao lado de seu dono moribundo, o capitão alimentou-o pela própria mão e passeava com ele pela coberta, dispensando-lhe todas as atenções que não dera a Marcos, mas, uma vez em terra firme, foi tratado como parte da bagagem. Clara converteu-se em mãe para um animal, sem que ninguém lhe disputasse esse privilégio duvidoso, e conseguiu reanimá-lo. 2 dias mais tarde, logo que se acalmou a tempestade da chegada do cadáver e do enterro do tio Marcos, Severo reparou no bicho peludo que sua filha levava nos braços. — O que é isso? Perguntou. — Barrabás, disse Clara. — Entregue-o ao jardineiro para que se desfaça dele. Pode contagiar-nos com alguma doença, ordenou Severo. Clara, porém, o havia adotado. — É meu, papai. Se me tirar, juro que paro de respirar e morro. Barrabás ficou na casa. Em pouco tempo, corria por todos os lados, devorando as franjas das cortinas, os tapetes e os pés dos móveis. Recuperou-se rapidamente de sua agonia e começou a crescer. Quando lhe deram banho, soube-se que era negro, de cabeça quadrada, patas muito grandes e pelo curto. A Nana sugeriu que lhe cortassem a cauda, para parecer um cachorro de raça, mas Clara começou a fazer manha, que logo se transformou em ataque de asma, e ninguém voltou a falar no assunto. Barrabás manteve inteira a sua cauda, que com o tempo chegou a ter o comprimento de um taco de golfe, e cujos incontroláveis movimentos varriam as porcelanas das mesas e derrubavam os lampiões. Era de raça desconhecida. Não tinha nada em comum com os cães que vagavam pelas ruas e muito menos com os animais de raça pura que algumas famílias aristocráticas criavam. O veterinário não soube precisar sua origem, e Clara supôs que tivesse vindo da China, porque grande parte do conteúdo da bagagem de seu tio era composta de recordações desse país distante. Tinha ilimitada capacidade de crescimento. Aos 6 meses era do tamanho de uma ovelha e com 1 ano tinha a proporção de um potro. A família, desesperada, perguntava-se até onde ele cresceria e começou a duvidar de que ele fosse de fato um cão. Especulou mesmo a possibilidade de se tratar de um animal exótico, caçado pelo tio explorador em alguma região remota do mundo, cujo estado primitivo provavelmente era feroz. Quando Nívia lhe observava as patas de crocodilo e os dentes afiados, seu coração de mãe estremecia, pensando que o animal poderia arrancar a cabeça de um adulto com uma dentada e, com mais razão, a de um de seus filhos. Barrabás, porém, não mostrava ferocidade alguma, muito pelo contrário. Em suas travessuras lembrava um gatinho. Dormia abraçado a Clara, dentro da cama, a cabeça no travesseiro de penas, coberto até o pescoço, porque era friorento. Depois, quando já não cabia mais na cama, estendia-se no chão ao seu lado, com o focinho de cavalo apoiado na mão da menina. Nunca o haviam ouvido ladrar ou rosnar. Era negro e silencioso como uma pantera. Gostava de presunto e frutas cristalizadas e, sempre que havia visitas e se esqueciam de prendê-lo,
Entrava sorrateiro na sala de jantar e contornava a mesa, delicadamente retirando dos pratos seus bocados preferidos, sem que nenhum dos comensais se atrevesse a impedi-lo. Apesar de sua mansidão de donzela, Barrabás inspirava terror. Os fornecedores fugiam precipitadamente quando aparecia na rua, e uma vez sua presença provocou pânico nas mulheres que faziam fila em frente à carroça que entregava o leite, espantando o cavalo percheirão, que disparou em meio ao desperdício de baldes de leite entornados no calçamento. Severo teve de pagar todos os prejuízos e ordenou que o cão fosse amarrado no pátio. Mas Clara teve outra crise nervosa e a decisão foi adiada por tempo indefinido. A fantasia popular e o desconhecimento a respeito de sua raça atribuíram a Barrabás características mitológicas. Contava-se que continuou crescendo e que, não fosse a brutalidade de um açougueiro que lhe pôs termo à existência, teria alcançado o tamanho de um camelo. As pessoas acreditavam que Barrabás fosse o resultado de um cruzamento de cão e égua. Supunham que poderiam aparecer-lhe asas, cornos e um bafo sulfuroso de dragão, como os animais que Rosa bordava em sua interminável toalha. A Nana, farta de recolher porcelana quebrada e ouvir os boatos de que se transformava em lobo nas noites de lua cheia, usou com ele o mesmo sistema aplicado ao papagaio. Mas a superdose de óleo de fígado de bacalhau não o matou. Deu-lhe apenas uma caganeira de 4 dias que encheu a casa de alto a baixo e que ela mesma teve que limpar. Eram tempos difíceis. Eu estava, então, com cerca de 25 anos, mas tinha a impressão de que adiante pouca vida me restava para construir um futuro e conseguir a posição que desejava. Trabalhava como um animal e nas poucas vezes em que me sentava para descansar, obrigado pelo tédio de algum domingo, sentia que estava perdendo momentos preciosos e que cada minuto de ócio era mais um século afastado de Rosa. Vivia na mina, um barraco de tábuas com telhado de zinco que eu mesmo havia construído com a ajuda de 2 serventes. Era uma única peça, onde arrumei meus pertences, com uma janelinha em cada parede para garantir a circulação do ar quente do dia, com postigos que eu fechava à noite, quando soprava o vento glacial. Todo o meu mobiliário consistia em uma cadeira, uma cama de campanha, uma mesa rústica, uma máquina de escrever e uma pesada caixa forte que teve de ser levada no lombo de uma mula ao longo do deserto, onde eu guardava os salários dos mineiros, alguns documentos e uma pequena bolsa de lona na qual brilhavam os pedacinhos de ouro que representavam o fruto de tanto esforço. Não era cômoda, mas eu estava habituado ao desconforto. Jamais tomei banho quente e as recordações que conservava da infância eram de frio, solidão e um eterno vazio no estômago. Ali comi, dormi e escrevi durante 2 anos, sem mais distrações do que as permitidas por alguns livros, muitas vezes relidos, uma pilha de jornais atrasados, textos em inglês que me serviam para aprender os rudimentos desse magnífico idioma e uma caixa com chave onde guardava as correspondências que mantinha com Rosa. Acostumaram-me a escrever-lhe à máquina, com uma cópia que guardava para mim e que organizava cronologicamente junto com as poucas cartas que dela recebi. Comia o mesmo rancho que se cozinhava para os mineiros e havia proibido que circulasse bebida dentro da mina. Nem a tinha em casa, porque sempre pensei que a solidão e o aborrecimento acabam por fazer do homem um alcoólatra. Talvez a lembrança que guardo do meu pai. Com o colarinho desabotoado, a gravata frouxa e manchada, os olhos turvos, o hálito pesado e um copo na mão, tinha feito de mim um abstêmio. Não sou muito resistente ao álcool, portanto me embebedo com facilidade. Descobri isso aos 16 anos e nunca mais esqueci.
Uma vez minha neta perguntou-me como consegui viver tanto tempo sozinho e tão afastado da civilização. Não sei, porém deve ter sido mais fácil para mim do que para os outros, porque não sou uma pessoa sociável. Não tenho muitos amigos, nem gosto de festas ou agitação. Pelo contrário, sinto-me melhor sozinho. Custa-me muito tornar-me íntimo das pessoas. Naquela época, porém, não tinha ainda vivido com uma mulher, e por isso não poderia sentir falta do que não conhecia. Não era namorador, nunca fui, aliás, sou de natureza fiel, apesar de bastar a sombra de um braço, a curva de uma cintura, o redondo do joelho de uma mulher, para que me venham ideias à cabeça. Ainda hoje, quando estou tão velho que, olhando-me no espelho, não mais me reconheço, pareço uma árvore retorcida. Não estou querendo justificar meus pecados da juventude com a história de que não conseguia controlar o ímpeto de meus desejos em absoluto. Nessa idade estava acostumada à relação sem futuro com mulheres de vida fácil, já que não tinha possibilidade com outras. Na minha geração, distinguíamos as mulheres decentes e as outras, e também dividíamos as decentes em próprias e alheias. Não pensaram no amor antes de conhecer Rosa, e o romantismo me parecia perigoso e inútil, e se alguma vez gostei de alguma garota, não me atrevia a aproximar-me dela com medo da rejeição e do ridículo. Tenho sido muito orgulhoso e, por causa disso, sofri mais do que os outros. Passou muito mais de meio século, mas ainda tenho gravado na memória o momento preciso de que Rosa, a bela, entrou em minha vida, como um anjo distraído que, ao passar, me roubou a alma. Ela ia com a Nana e a outra criança, provavelmente alguma irmã mais nova. Creio que usava um vestido lilás, mas não estou certo disso, porque não reparo em roupa de mulher, e porque ela era tão formosa que, mesmo que vestisse uma capa de arminho, eu não poderia ver senão o seu rosto. Habitualmente não sou mulherengo, mas teria de ser muito devagar para não notar essa aparição que provocava tumulto à sua passagem e que congestionava o tráfego, com aquele incrível cabelo verde que lhe emoldurava o rosto, como um chapéu de fantasia, o porte de fada e aquela maneira de mover-se como se voasse. Passou diante de mim sem me ver e entrou flutuando na confeitaria da Praça das Armas. Fiquei na rua estupefato, enquanto ela comprava balas de anis, escolhendo-as uma por uma, com seu riso chocalhante, pondo umas na boca e dando outras à irmã. Não fui o único hipnotizado. Em poucos minutos formou-se um grupo de homens que a admiravam através da vitrina. Então reagi. Não me ocorreu a ideia de que estava muito longe de ser um pretendente ideal para aquela jovem celestial, uma vez que não tinha fortuna, não era o que considerava um bom rapaz e tinha pela frente um futuro incerto. E não a conhecia, mas estava deslumbrado e decidi naquele exato momento que ela era a única mulher digna de ser minha esposa e que, se eu não pudesse a ter, preferiria ficar solteiro. Seguia ao longo de todo o caminho de regresso à sua casa. Subi no mesmo bonde e sentei-me atrás dela, sem poder tirar os olhos de sua nuca perfeita, seu pescoço redondo e seus ombros suaves acariciados pelos cachos verdes que escapavam do penteado. Não me dei conta do movimento do bonde, porque ia como em sonho. Logo ela deslizou pelo corredor e, quando passou ao meu lado, suas surpreendentes pupilas de ouro detiveram-se um momento nas minhas. Devo ter morrido um pouco. Não respirava e meu pulso parou. Quando recuperei a compostura, tive de pular do bonde para a calçada, arriscando-me a quebrar algum osso, e corri em direção à rua em que ela havia entrado. Adivinhei onde morava ao avistar uma mancha lilás esfumando-se atrás de um portão. Desde esse dia, montei guarda diante da casa, percorrendo o quarteirão como um cão vadio, espiando, subornando o jardineiro, forçando conversa com as empregadas até conseguir falar com a Nana.
e essa santa mulher se compadeceu de mim e concordou em entregar-lhe os bilhetes de amor, as flores e as incontáveis caixas de bala de anis com que tentei conquistar seu coração. Também lhe mandava acrósticos. Não sei fazer versos, mas havia um livreiro espanhol que era um gênio para a rima, a quem eu encomendava poemas, canções, qualquer coisa cuja matéria-prima fosse tinta e papel. Minha irmã, Férula, ajudou-me a aproximar da família Del Valle, descobrindo remotos parentescos em nossos sobrenomes e procurando a oportunidade de nos cumprimentarmos à saída da missa. Foi assim que consegui visitar Rosa, no dia em que entrei em sua casa e a tive ao alcance da minha voz. Não me ocorreu nada para dizer-lhe. Fiquei mudo, com o chapéu na mão e a boca aberta, até que seus pais, que conheciam esses sintomas, me resgataram. Não sei o que Rosa possa ter visto em mim, nem por que motivo, posteriormente, me aceitou como marido. Cheguei a ser seu noivo oficial sem ter de realizar nenhuma proeza sobrenatural, porque, apesar de sua beleza inumana e de suas inumeráveis virtudes, Rosa não tinha pretendentes. Sua mãe deu-me a explicação. Disse-me que nenhum homem se sentia suficientemente forte para passar a vida defendendo Rosa do desejo dos demais. Muitos a haviam rondado, perdendo a razão por causa dela. Mas, até eu aparecer no horizonte, ninguém se havia decidido. Sua beleza atemorizava. Por isso, admiravam-na de longe, mas não se aproximavam. Na verdade, nunca pensei nisso. Meu problema consistia no fato de não ter nem um tostão, mas sentia-me capaz, pela força do amor, de transformar-me em um homem rico. Olhei à minha volta, procurando um caminho rápido, dentro dos limites da honestidade em que me haviam educado, e me dei conta de que, para triunfar, precisava ter padrinhos, estudos especiais ou qualquer capital. Não era bastante ter um sobrenome respeitável. Suponho que, se tivesse tido dinheiro para começar, teria apostado nas cartas ou nos cavalos, mas como não era o caso, tive de pensar em um trabalho, em algo que, embora fosse arriscado, pudesse me dar fortuna. As minas de ouro e prata eram o sonho dos aventureiros. Poderiam afundá-los na miséria, matá-los de tuberculose ou torná-los homens poderosos. Era questão de sorte. Obtive a concessão de uma mina no norte com a ajuda do prestígio do sobrenome de minha mãe, que serviu para conseguir uma fiança no banco. Coloquei-me o firme propósito de explorar a mina até o último grama do precioso metal, nem que para isso tivesse de espremer a montanha com as próprias mãos e moer as rochas pisoteando-as. Por Rosa, estava disposto a isso e muito mais. Em fins de outono, quando a família se tranquilizara a respeito das intenções do padre Restrepo, que teve de acalmar sua vocação inquisitorial depois de o bispo adverti-lo pessoalmente no sentido de deixar em paz a pequena Clara Del Valle, e quando todos se haviam resignado à ideia de que o tio Marcos estava realmente morto, começaram a se concretizar os planos políticos de Severo. Trabalhara durante anos com esse objetivo, e foi para ele um triunfo quando o convidaram a apresentar-se como candidato do Partido Liberal nas eleições parlamentares, representando uma província do Sul, onde ele nunca estivera e que, aliás, não era localizada com facilidade no mapa. O partido estava muito necessitado de quadros e Severo muito ansioso por ocupar uma cadeira no Congresso, de modo que não houve dificuldade em convencer os humildes eleitores do Sul que o nomearam seu candidato. O convite foi sustentado pela remessa à casa da família Del Valle, por parte dos eleitores de um rosado e monumental porco assado. Chegou uma grande travessa de madeira, perfumado e brilhante, com salsa no focinho e uma cenoura no rabo, repousando num leito de tomates. Tinha uma costura na barriga e, dentro dela, um recheio de perdizes, que, por sua vez, estavam recheadas com ameixas.
Acompanhava-o uma garrafa que continha meio galão da melhor aguardente no país. A ideia de tornar-se deputado, ou, melhor ainda, senador, era um sonho altamente acariciado por Severo. Levar as coisas até essa meta com um minucioso trabalho de contatos, amizades, reuniões fechadas, aparições públicas discretas, mas eficazes, dinheiro e favores que prestava às pessoas certas nos momentos certos. Aquela província do sul, ainda que remota e desconhecida, era o que ele estava esperando. Numa terça-feira, chegara o porco. Na sexta-feira, quando dele já não restavam senão o couro e os ossos que Barrabás roía no pátio, Clara anunciou que haveria outro morto na casa. Mas será um morto por equívoco, acrescentou. Teve uma péssima noite no sábado e acordou aos gritos. A Nana deu-lhe um chá de tilha. E ninguém fez caso, porque estavam todos ocupados com os preparativos da viagem do pai ao sul e porque a bela Rosa acordara com febre. Nívia ordenou que deixassem Rosa ficar na cama, e o doutor Cuevas disse que não era nada grave e que lhe desse uma limonada morna e bem açucarada, com um pouco de licor para ela suar a febre. Severo foi ver a filha e encontrou-a ardendo de febre e com os olhos brilhantes, afundada nas rendas cor de manteiga de seus lençóis. Levou-lhe de presente um carnê de baile e autorizou a Nana a abrir a garrafa de aguardente e colocar um pouco na limonada. Rosa bebeu a limonada, agasalhou-se em sua mantilha de lã e adormeceu em seguida ao lado de Clara, com quem partilhava o quarto. Na manhã do trágico domingo, a Nana levantou-se cedo, como sempre. Antes de sair para a missa, foi à cozinha preparar o desjejum da família. O fogão a lenha e carvão ficara preparado de véspera, e ela acendeu o fogo no rescaldo das brasas ainda mornas. Enquanto aquecia a água e fervia o leite, foi arrumando os pratos para levá-los à sala de jantar. Começou a cozinhar a aveia, coar o leite e torrar o pão. Arrumou 2 bandejas para Nívia, que sempre tomava o desjejum na cama, e outra para Rosa, que, por estar doente, tinha direito ao mesmo. Cobriu a bandeja de Rosa com o guardanapo de linho bordado pelas freiras para o café não esfriar e não entrar em moscas, e observou o pátio para se certificar de que Barrabás não estava por perto. Ele tinha a mania de atacá-la quando ela passava com o desjejum. Ao vê-lo distraído brincando com uma galinha, aproveitou para iniciar a grande viagem pelos pátios e corredores, partindo da cozinha do fundo da casa e indo até o quarto das meninas, no outro extremo. Diante da porta de Rosa, vacilou, atingida pela força do pressentimento. Entrou no quarto sem se anunciar, como era seu costume, e imediatamente sentiu o cheiro de rosas, apesar de não ser a época dessas flores. Então, a Nana soube que acontecera uma desgraça irreparável. Com cuidado, pousou a bandeja na mesa de cabeceira e caminhou lentamente até a janela. Abriu as pesadas cortinas e o sol da manhã entrou no quarto. Voltou-se angustiada e não ficou surpresa ao ver Rosa morta sobre a cama, mais bela do que nunca, com o cabelo definitivamente verde, a pele cor de marfim novo e seus olhos amarelos, como mel, abertos. Aos pés da cama estava a pequena Clara observando sua irmã. A Nana ajoelhou-se junto da cama, pegou a mão de Rosa e começou a rezar. Ficou rezando até que se ouviu por toda a casa um terrível lamento de barco perdido. Foi a primeira e última vez que Barrabás se fez ouvir. Uivou durante todo o dia pela morta, até destroçar os nervos dos habitantes da casa e dos vizinhos, que acudiram, atraídos por esse gemido de naufrágio. Ao doutor Cuevas bastou olhar o corpo de Rosa para saber que a morte se devia a algo muito mais grave do que uma febre sem importância. Começou a pesquisar por todos os lados, inspecionou a cozinha, passou os dedos pelas caçarolas, abriu os sacos de farinha e de açúcar, as caixas de frutas secas,
revolveu tudo e deixou à sua passagem uma desordem como a de um furacão. Mexeu nas gavetas de Rosa, interrogou os empregados um a um, acusou a Nana até de deixá-la fora de si e, finalmente, suas pesquisas o conduziram à garrafa de aguardente, que requisitou sem observações. A ninguém comunicou essas dúvidas, mas levou a garrafa para seu laboratório. 3 horas depois, estava de volta com expressão de horror que transformava seu rubicundo rosto de fauno numa máscara pálida que não o abandonou durante todo esse caso terrível. Dirigiu-se a Severo e o tomou pelo braço, chamando-o à parte. Nessa aguardente havia veneno bastante para arrebentar um touro, segredou-lhe. Mas para ter certeza de que foi isso que matou a menina, tenho que fazer uma autópsia. Isso significa que vai abri-la? Gemeu Severo. Não completamente, não vou tocar na cabeça, apenas no aparelho digestivo, explicou o Dr. Cuevas. Severo sentiu-se enfraquecer. A essa hora, Nívia estava esgotada de chorar, mas quando soube que pensava em levar sua filha para o necrotério, de súbito recuperou a energia. Só se acalmou com o juramento de que levariam Rosa diretamente de casa para o cemitério católico. Então consentiu em tomar o calmante que o médico lhe deu e dormiu durante 20 horas. Ao anoitecer, Severo tratou dos preparativos, mandou os filhos para casa e autorizou os empregados a se retirar mais cedo. Permitiu que Clara, que estava extremamente impressionada com o que acontecera, passasse a noite no quarto da outra irmã, depois de se apagarem todas as luzes e a casa entrar em repouso. Chegou o ajudante do Dr. Cuevas, um jovem mirrado e míope que gaguejava ao falar. Ajudavam Severo a transportar o corpo de Rosa para a cozinha e colocaram-no com delicadeza sobre o mármore em que Nana amassava o pão e picava as verduras. Apesar da força de seu caráter, Severo não pôde resistir no momento em que tiraram a camisola de sua filha e apareceu sua esplendorosa nudez de sereia. Saiu cambaleando, embriagado de dor, e desabou no salão, chorando como uma criança. Também o Dr. Cuevas, que vira Rosa nascer e a conhecia como a palma de sua mão, teve um sobressalto ao vê-la sem roupa. O jovem ajudante, por sua vez, começou a arfar, impressionado, e continuou arfando durante os anos seguintes, cada vez que recordava a incrível visão de Rosa, dormindo nua sobre a mesa da cozinha, os longos cabelos caindo como uma cascata vegetal até o chão. Enquanto trabalhava em seu terrível ofício, a Nana, cansada de chorar e rezar, pressentindo que algo estranho estava acontecendo em seus territórios de terceiro pátio, levantou-se, embrulhada num chale, e saiu para percorrer a casa. Viu luz na cozinha, mas as portas e os postigos da janela estavam fechados. Seguiu pelos corredores silenciosos e gelados, atravessando os 3 corpos da casa, até chegar ao salão. Pela porta entreaberta, viu o patrão que caminhava com ar desolado. O fogo da lareira apagara-se. A Nana entrou. "Onde está minha Rosa?" perguntou. "O Dr. Cuevas está com ela, Nana. Fique aqui e beba um trago comigo", suplicou Severo. A Nana permaneceu de pé, os braços cruzados apertando o chale contra o peito. Severo apontou-lhe o sofá, e ela se aproximou com timidez. Sentou-se a seu lado. Era a primeira vez que ficava tão perto do patrão desde que viera morar naquela casa. Severo serviu um cálice de xerez para cada um e bebeu o seu de um trago. Afundou a cabeça entre as mãos, repuxando os cabelos e resmungando uma incompreensível e triste ladainha. A Nana, que estava sentada rigidamente na beira do sofá, descontraiu-se ao vê-lo chorar. Estendeu sua mão áspera e, com um gesto automático, alisou-lhe o cabelo, com a mesma carícia que, durante 20 anos, havia empregado para consolar-lhe os filhos. Ele ergueu os olhos e observou a face sem idade, as maçãs do rosto mestiço,
o carrapicho negro, o amplo regaço em que vira soluçarem e dormirem todos os seus descendentes, e compreendeu que aquela mulher cálida e generosa como a terra podia consolá-lo. Apoiou a testa em sua saia, aspirou o cheiro suave do avental engomado e rompeu em soluços, como uma criança, vertendo todas as lágrimas que havia reprimido em sua vida adulta. A Nana alisou-lhe as costas, deu-lhe palmadinhas de consolo, falou-lhe do mesmo jeito que usava para adormecer os meninos e cantou-lhe em sussurros suas baladas de camponesa até conseguir tranquilizá-lo. Ficaram sentados bem próximos, bebendo xerez, chorando de vez em quando e lembrando os bons tempos em que Rosa corria pelo jardim atordoando as borboletas com sua beleza de fundo do mar. Na cozinha, o Dr. Cuevas e seu ajudante prepararam os sinistros utensílios e os frascos mal cheirosos, puseram aventais de oleado e arregaçaram as mangas e começaram a remexer no interior da bela Rosa, até comprovar, sem sombra de dúvida, que a jovem havia ingerido uma grande dose de veneno de rato. Isso estava destinado a Severo, concluiu o doutor, levando as mãos na pia. O ajudante, extremamente emocionado com a formosura da morta, não se conformava em deixá-la costurada como um saco e sugeriu que a recompusessem um pouco mais. Dedicaram-se ambos à tarefa de preservar o corpo com unguentos e enchê-lo com emplastros de embalsamador. Trabalharam até as 4 da madrugada, quando o Dr. Cuevas se declarou vencido pelo cansaço e pela tristeza e saiu. Na cozinha ficou Rosa, nas mãos do ajudante, que a lavou com uma esponja, tirando-lhe as manchas de sangue. Vestiu-lhe a camisola bordada, a fim de esconder a costura que exibia da garganta até o sexo, e lhe ajeitou o cabelo. Depois limpou os vestígios de seu trabalho. O Dr. Cuevas encontrou Severo no salão, acompanhado da Nana, bêbados de pranto e xerez. Está pronta, disse. Vamos arrumá-la um pouco para que a mãe possa vê-la. Explicou a Severo que suas suspeitas não eram infundadas e que no estômago de sua filha encontrara a mesma substância mortal que existia na aguardente oferecida. Então Severo recordou-se da previsão de Clara e perdeu o resto da compostura que lhe restava, incapaz de se conformar com a ideia de que sua filha morrera em seu lugar. Caiu abatido, dizendo-se culpado por ser ambicioso e vaidoso, que ninguém o havia mandado meter-se na política, que estivera muito melhor quando era um simples advogado e pai de família, que renunciava, naquele momento e para sempre, à maldita candidatura, ao Partido Liberal, às suas pompas e às suas ações, que esperava que nenhum de seus descendentes voltasse a se envolver com a política, que aquilo era ofício de carniceiros e bandidos, até que o doutor Cuevas, apiedando-se, acabou de embebedá-lo. O xerez foi mais forte do que a dor e a culpa. A Nana e o médico o arrastaram até seu quarto, despiram-no e o deitaram na cama. Depois foram à cozinha, onde o ajudante estava terminando de arrumar a Rosa. Nívia e Severo Del Valle despertaram tarde na manhã seguinte. Os parentes haviam ornamentado a casa para os ritos fúnebres. As cortinas estavam corridas, adornadas com tule negro, e ao longo das paredes alinhavam-se as coroas de flores, impregnando o ar na sala de jantar. Sobre a grande mesa, coberta com um pano preto de franja dourada, estava o caixão de Rosa, branco com ferragens de prata. 12 velas amarelas em candelabros de bronze iluminavam a jovem com um difuso esplendor. Tinham-na vestido com seu traje de noiva e posto a coroa de flores de laranjeira em cera que guardava para o dia do casamento. Ao meio-dia começou o desfile de familiares, amigos e conhecidos para dar os pêsames e acompanhar os Del Valle em seu luto. Apresentaram-se em casa até seus mais encarniçados inimigos políticos, e a todos Severo Del Valle observou fixamente, procurando descobrir em cada par de olhos que via o segredo do assassino. Mas em todos, incluindo o do presidente do Partido Conservador, viu os mesmos
pesar e inocência. Durante o velório, os cavalheiros circulavam pelos salões e corredores da casa, falando de negócios em voz baixa. Mantinham respeitoso silêncio quando se aproximava alguém da família. No momento de entrar na sala de jantar e aproximar-se do ataúde para olhar pela última vez, todos estremeciam, porque sua beleza não havia senão aumentado ao longo daquelas horas. As senhoras passavam ao salão onde haviam sido arrumadas em círculo as cadeiras da casa. Ali havia conforto para chorar à vontade, externando as próprias tristezas sob o bom contexto da morte alheia. O pranto era copioso, mas digno e calado. Algumas murmuravam orações em voz baixa. As empregadas da casa circulavam pelos salões e corredores, oferecendo chavenas de chá, cálices de conhaque, lenços limpos para as mulheres, bolos caseiros e pequenas compressas embebidas em amoníaco para as senhoras acometidas de náuseas por causa do ambiente fechado, do cheiro das velas e da dor. Todas as irmãs Del Valle, menos Clara, que ainda era muito jovem, estavam rigorosamente vestidas de negro, sentadas em volta da mãe, como uma roda de corvos. Nívia, que tinha esgotado suas lágrimas, mantinha-se rígida na cadeira, sem um suspiro, sem uma palavra e sem o alívio do amoníaco, que lhe provocava alergia. Os visitantes que chegavam lhe davam os pêsames. Alguns a beijavam em ambas as faces, outros a abraçavam com força por alguns segundos, mas ela parecia não reconhecer nem mesmo os mais vira morrerem outros filhos, na primeira infância ou ao nascer, mas nenhum lhe despertara a sensação de perda que experimentava naquele momento. Cada irmão se despediu de Rosa com um beijo na testa gelada, menos Clara, que não quis se aproximar da sala de jantar. Não insistiram porque conheciam sua extrema sensibilidade e sua tendência a caminhar sonâmbula quando se lhe agitava a imaginação. Ficou no jardim de cócoras ao lado de Barrabás, negando-se a comer ou participar do velório. Só a Nana se preocupou com ela e tratou de consolá-la, mas Clara dispensou-a. Apesar das precauções tomadas por Severo para abafar os murmúrios, a morte de Rosa foi um escândalo público. O Dr. Cuevas ofereceu a quem quis ouvir a explicação, perfeitamente razoável, de que a morte da jovem se devia, segundo ele, a uma pneumonia fulminante. Correu, entretanto, o boato de que havia sido envenenada por engano, em lugar de seu pai. Os assassinatos políticos eram desconhecidos no país naquele tempo, e o veneno, de qualquer maneira, era um recurso de prostitutas, algo desprestigiado e que não se usava desde a época colonial, pois até os crimes passionais eram resolvidos cara a cara. Houve um clamor de protesto pelo atentado, e antes que Severo pudesse evitar, a notícia foi publicada num jornal da oposição, acusando veladamente a oligarquia e acrescentando de que os conservadores eram capazes até de algo assim, porque não podiam perdoar Severo Del Valle, que, a despeito de sua classe social, se voltara para o Partido Liberal. A polícia tratou de seguir a pista da garrafa de aguardente, só conseguindo apurar, contudo, que não tinha a mesma origem do porco recheado com perdizes e que os eleitores do Sul não estavam envolvidos no assunto. A misteriosa garrafa foi encontrada por casualidade junto à porta de serviço da casa dos Del Valle, no mesmo dia e hora da chegada do porco assado, e a cozinheira supôs que fizessem parte do mesmo presente. Nem o zelo da polícia, nem as pesquisas que Severo realizou por sua conta por intermédio de um detetive particular conseguiram descobrir os assassinos, e a sombra de uma possível vingança permaneceu presente nas gerações posteriores. Aquele foi o primeiro dos muitos atos de violência que marcaram o destino da família. Recordo-me perfeitamente. Aquele dia tinha sido muito feliz para mim, porque aparecera um novo meio, o abundante, maravilhoso filão que eu vinha perseguindo durante todo aquele tempo de sacrifício, ausência e espera, e que poderia representar a riqueza que eu desejava. Estava certo de que em 6 meses teria dinheiro suficiente para me casar e que, dentro de 1 ano, poderia começar a me considerar um homem rico.
Tive muita sorte porque no negócio da mineração eram mais numerosos os que se arruinavam do que os que triunfavam. Como eu dizia, escrevendo a Rosa naquela tarde, tão eufórico, tão impaciente, que meus dedos tratavam as teclas da velha máquina e as palavras saíam grudadas. Estava nisso quando ouvi à porta as batidas que me cortaram a inspiração para sempre. Era um tropeiro com 2 mulas trazendo-me um telegrama do povoado, enviado por minha irmã Férula e anunciando a morte de Rosa. Tive de ler aquela folha de papel 3 vezes até compreender a magnitude de minha desolação. A única ideia que não me havia ocorrido era a de Rosa ser mortal. Sofri muito, pensando que ela, entediada pela espera, pudesse decidir casar-se com outro ou que nunca chegasse a aparecer o maldito filão que poria uma fortuna em minhas mãos, ou que a mina pudesse desmoronar, esmagando-me como uma barata. Pesei todas essas possibilidades e outras mais. Nunca, porém, a morte de Rosa, apesar de meu proverbial pessimismo que tem sempre me levado a esperar o pior. Senti que, sem Rosa, a vida não teria significado para mim. Murchei por dentro como um balão furado e todo o meu entusiasmo se esvaiu. Fiquei sentado na cadeira, olhando o deserto pela janela. Não sei por quanto tempo, até que, lentamente, a alma voltou-me ao corpo. Minha primeira reação foi de cólera. Esmurrei os frágeis tapiques de madeira da casa até me sangrarem os nós dos dedos. Rasguei em 1000 pedaços as cartas, os desenhos de Rosa e as cópias de minhas cartas, que eu guardava às pressas. Enfiei nas malas minhas roupas, os papéis e a bolsinha de lona onde guardava o ouro. E fui procurar o capataz para lhe entregar os salários dos trabalhadores e as chaves da taberna. O tropeiro ofereceu-se para me acompanhar até o trem. Tivemos de viajar uma boa parte da noite a cavalo, com mantas de castela como único abrigo contra a névoa do inverno. Avançando com lentidão naquelas solidões intermináveis em que só o instinto de meu guia me dava garantia de chegarmos ao destino, pois não havia qualquer ponto de referência. A noite estava clara e estrelada. Sentia o frio trespassar-me os ossos, imobilizar-me as mãos, entrar-me na alma. Ia pensando em Rosa e desejando com veemência irracional que sua morte não fosse verdade. Pedindo ao céu com desespero que tudo fosse um engano, ou que, reanimada pela força de meu amor, ela recuperasse a vida e, como Lázaro, se levantasse de seu leito de morte. Ia chorando por dentro, afundado na dor e no gelo da noite, cuspindo blasfêmias contra a mula, que andava tão devagar, contra Férula, portadora de desgraças, contra Rosa por ter morrido e contra Deus por ter permitido que isso acontecesse, até que começou a amanhecer. Vi desaparecerem as estrelas e surgirem as primeiras cores da aurora, o sol tingindo de vermelho e laranja a paisagem do norte, e, com a luz, voltou-me um pouco de bom senso. Comecei a conformar-me com a minha desgraça e pedi já não mais que Rosa ressuscitasse, mas apenas que eu conseguisse chegar a tempo de vê-la, antes de ser enterrada. Apressamos o passo, e 1 hora mais tarde o tropeiro despediu-se de mim na minúscula estação em que o trem de bitola estreita ligava o mundo civilizado àquele deserto em que passei 2 anos. Viajei mais de 30 horas sem pausa para me alimentar, esquecido até mesmo da sede, mas consegui chegar à casa da família Del Valle antes do funeral. Dizem que ali entrei coberto de pó, sem chapéu, sujo e barbado, com sede e furioso, perguntando aos gritos por minha noiva. A pequena Clara, que era então apenas uma menina magra e feia, veio ao meu encontro quando pisei o pátio. Pegou-me pela mão e levou-me silenciosamente à sala de jantar. Rosa estava ali, entre as brancas pregas de cetim branco, em seu também branco ataúde, conservada intacta 3 dias depois de falecida e 1000 vezes mais bela do que eu me lembrava. Porque Rosa, na morte, se transformara sutilmente na sereia que sempre fora em segredo.
Maldita seja, fugiu-me das mãos. Contam que eu disse aos gritos, caindo de joelhos a seu lado, escandalizando os parentes, porque ninguém poderia compreender minha frustração por ter passado 2 anos escavando a terra para me tornar rico, com o único propósito de levar um dia ao altar aquela jovem que a morte roubara de mim. Momentos depois chegou o coche, enorme, negro e reluzente, puxado por 6 cavalos com penacho, como então se usava, e conduzido por 2 cocheiros de libré. Deixou a casa pelo meio da tarde, sob um tênue chuvisco, seguido por uma procissão de carros que levavam os parentes, os amigos e as coroas de flores. Por costume, as mulheres e as crianças não assistiam aos enterros. Essa era uma tarefa para os homens. Mas Clara conseguiu, na última hora, misturar-se ao cortejo para acompanhar sua irmã Rosa. Senti sua mãozinha enluvada agarrada à minha e durante todo o trajeto tive-a ao meu lado, pequena sombra silenciosa, que provocava uma ternura desconhecida em minha alma. Naquele momento, eu também não percebi que Clara não havia pronunciado uma só palavra em 2 dias e que se passariam mais 3 antes que a família se alarmasse a respeito de seu silêncio. Severo Del Valle e os filhos mais velhos levaram nos ombros o ataúde branco de ferragens de prata e eles próprios os colocaram no nicho aberto do mausoléu. Iam de luto, silenciosos e sem lágrimas, como convém às normas da tristeza num país habituado à dignidade da dor. Depois de fechadas as grades do túmulo e de se terem retirado os parentes, os amigos e os coveiros, fiquei ali parado em meio às flores que escaparam às dentadas de Barrabás e acompanharam Rosa ao cemitério. Devo ter parecido um escuro pássaro de inverno, com a aba do casaco abanando o vento, alto e fraco, como eu era então, antes que se cumprisse a maldição de Férula e eu começasse a encolher. O céu estava cinzento e ameaçava chuva. Suponho que fizesse frio, mas acredito que não o sentia, porque a raiva me consumia. Não conseguia tirar os olhos do pequeno retângulo de mármore em que haviam gravado o nome de Rosa, a Bela, e as datas, em grandes letras góticas que limitavam sua curta passagem por este mundo. Pensava que havia perdido 2 anos sonhando com Rosa, trabalhando para Rosa, escrevendo para Rosa, desejando Rosa, e afinal nem sequer teria o consolo de ser enterrada ao seu lado. Pensei nos anos que me restavam para viver e cheguei à conclusão de que sem ela não valiam a pena, porque eu nunca iria encontrar em todo o universo outra mulher com seu cabelo verde e sua formosura marinha. Se me tivessem dito que eu viveria mais de 90 anos, teria dado um tiro na cabeça. Não ouvi os passos do guarda do cemitério, que se aproximou por trás de mim. Por isso me sobressaltei quando tocou o meu ombro. Como se atreve a tocar-me? Rugi. Recuou assustado o pobre homem. Algumas gotas de chuva molhavam tristemente as flores dos mortos. Desculpe, cavalheiro, são 6 horas e tenho que fechar. Imagino que tenha me dito. Explicou-me então que o regulamento proibia a permanência de pessoas estranhas ao quadro do cemitério depois do pôr do sol, mas não o deixei acabar. Enfiei-lhe algumas notas na mão e o empurrei para que fosse embora e me deixasse em paz. Vi-o afastar-se, olhando-me por cima do ombro, talvez pensando que eu fosse louco, um desses dementes necrófilos que às vezes rondam os cemitérios. Foi uma longa noite, talvez a mais longa de minha vida. Passei-a sentado ao lado do túmulo de Rosa, falando com ela, acompanhando-a na primeira parte de sua viagem ao além. Quando é mais difícil desprender-se da terra e se necessita do amor dos que ficam vivos para se ir, pelo menos com o consolo de se haver semeado algo nos corações alheios. Recordava seu rosto perfeito e maldizia minha sorte. Relatei a Rosa os anos que passei enfiado num buraco da mina, sonhando com ela. Não lhe disse que não tinha visto outras mulheres durante todo esse tempo, à exceção das miseráveis prostitutas envelhecidas e gastas que serviam a todo o acampamento com mais boa vontade do que mérito. Mas diz-lhe que tinha vivido entre homens toscos e sem lei.
comendo grão de bico e bebendo água limosa, longe da civilização, pensando nela noite e dia, levando na alma sua imagem como um estandarte que me dava forças para continuar retalhando a montanha, mesmo que desaparecesse o veio, doente do estômago a maior parte do ano, congelado de frio à noite e alucinado pelo calor durante o dia. Tudo isso com o único objetivo de me casar com ela. E ela parte, morre à traição, antes que eu pudesse realizar os meus sonhos, deixando-me uma incurável desolação. Disse-lhe que se esquivara de mim, acusei-a de nunca termos estado completamente sós, de só ter podido beijá-la uma vez. Tinha urdido o amor com recordações e desejos estimulantes, mas impossíveis de satisfazer, com cartas atrasadas e desbotadas que não poderiam refletir meus sentimentos nem a dor de sua ausência, porque não tenho facilidade para o gênero epistolar e muito menos para escrever sobre minhas emoções. Disse-lhe que aqueles anos na mina haviam sido uma perda irremediável, que, se eu tivesse sabido que ela iria viver tão pouco neste mundo, teria roubado o dinheiro necessário para me casar com ela e construir um palácio ornamentado com tesouros do fundo do mar, corais, pérolas, nacá, onde a teria mantido sequestrada e à qual só eu teria acesso. Eu a teria amado ininterruptamente por um tempo quase infinito, porque estava certo de que, se estivesse comigo, ela não teria bebido o veneno destinado a seu pai e teria durado 1000 anos. Falei-lhe das carícias que reservara para ela, dos presentes com que iria surpreendê-la, da forma como a teria tornado apaixonada e feliz. Disse-lhe, em resumo, todas as loucuras que jamais lhe teria dito se me pudesse ouvir e que jamais tornei a dizer a nenhuma outra mulher. Naquela noite pensei que perdera para sempre a capacidade de me apaixonar e que nunca mais poderia rir ou perseguir uma nova ilusão. Nunca mais, porém, é muito tempo, como pude comprovar nesta minha vida longa. Vi a raiva crescer dentro de mim como um tumor maligno, manchando as melhores horas de minha existência e incapacitando-me para a ternura ou para a clemência. Mas acima da confusão e da ira, o sentimento mais forte de que me lembro ter tido nessa noite foi o desejo frustrado, porque jamais poderia satisfazer a ânsia de afagar Rosa com as mãos, penetrar seus segredos, soltar o verde manancial de seus cabelos e afundar-me em suas águas mais profundas. Evoquei com desespero a última imagem que tinha dela, emoldurada nas dobras de cetim de seu ataúde virginal, com as flores de laranjeira de noiva coroando-lhe a cabeça e um rosário entre os dedos. Não sabia que exatamente assim, com as flores de laranjeira e o rosário, tornaria a vê-la por um instante fugaz muitos anos mais tarde. Com as primeiras luzes do amanhecer, o guarda voltou. Deve ter sentido pena daquele louco semicongelado que havia passado a noite com os lívidos fantasmas do cemitério. Estendeu-me seu cantil. Chá quente, beba um pouco, senhor. Ofereceu-me. Eu, porém, o repeli com um empurrão e me afastei, praguejando com passos largos e raivosos em meio às fileiras de tumbas e ciprestes. Na noite em que o Dr. Cuevas e seu ajudante estriparam o cadáver de Rosa na cozinha para descobrir a causa de sua morte, Clara estava em sua cama, no escuro, de olhos abertos e trêmula. Tinha a terrível suspeita de que a irmã havia morrido porque ela anunciara o fato. Acreditava que, assim como a força de sua mente conseguia mover o saleiro, também poderia ser a causa das mortes, dos tremores de terra e de outras desgraças maiores. A mãe lhe explicara em vão que ela não provocava os acontecimentos, mas apenas podia vê-los antecipadamente. Sentia-se desolada e culpada e supôs que, se pudesse estar com Rosa, se sentiria melhor. Levantou-se e descalça e só de camisola entrou no quarto que compartilhara com a irmã mais velha, mas não a encontrou na cama, onde a tinha visto pela última vez. Saiu para procurá-la por toda a casa, completamente escura e silenciosa. Sua mãe dormia, dopada pelo Dr. Cuevas, e seus irmãos e os empregados se haviam recolhido mais cedo a seus quartos. Percorreu os salões.
deslizando agarrada às paredes, assustada e gelada. Os móveis pesados, as grossas cortinas drapeadas, os quadros nas paredes, as tapeçarias com suas flores pintadas sobre tela escura, os lampiões apagados oscilando nos tetos e as touceiras de avenca sobre colunas de louça permaneceram-lhe ameaçadores. Pela fresta, sob a porta, percebeu que no salão brilhava um pouco de luz e esteve a ponto de entrar. Mas temeu encontrar o pai e que ele a mandasse de volta para a cama. Dirigiu-se então à cozinha, imaginando encontrar algum consolo no peito de Nana. Atravessou o pátio principal em meio às camélias e às laranjeiras anãs, os salões do segundo corpo da casa e os sombrios corredores abertos, onde as luzes tênues dos lampiões a gás ficavam acesas toda a noite para facilitar a corrida durante os tremores de terra e espantar morcegos e outros bichos noturnos. E chegou ao terceiro pátio, onde estavam instaladas as dependências de serviço e as cozinhas. Ali a casa perdia a dignidade senhorial e começava a desordem dos canis, dos galinheiros e dos quartos dos serviçais. Mais adiante estava a cavalariça, onde se abrigavam os velhos cavalos que Nívia ainda usava, apesar de Severo Del Valle ter sido um dos pioneiros na compra de automóvel. A porta e os postigos da cozinha e o reposteiro estavam fechados. O instinto advertiu Clara de que algo anormal ocorria lá dentro. Tentou espreitar, mas seu nariz não chegava ao peitoral da janela. Teve de arrastar um caixote e encostá-lo à parede para subir e poder olhar por um vão entre o postigo de madeira e o peitoril da janela que a umidade e o tempo haviam deformado. E então viu o interior. O Dr. Cuevas, aquele homem enorme, bonachão e meigo, de farta barba e ventre opulento, que a ajudara a nascer e a tratara em todas as doenças da infância e ataques de asma, transformara-se num vampiro gordo e escuro, semelhante aos das ilustrações dos livros de seu tio Marcos. Estava inclinado sobre o balcão em que a Nana costumava preparar a comida. A seu lado estava um jovem desconhecido, pálido como a lua, com a camisa manchada de sangue e os olhos perdidos de amor. Viu as alvíssimas pernas de sua irmã e seus pés nus. Clara começou a tremer. Nesse momento, o Dr. Cuevas afastou-se e ela pôde ver o horrendo espetáculo de Rosa estendida de costas sobre o mármore, aberta de alto a baixo por um corte profundo, com os intestinos postos a seu lado, dentro da saladeira. Rosa tinha a cabeça virada na direção da janela por onde ela estava espiando, e seu longo cabelo verde caía, como uma samambaia chorona. Na mesa, até os azulejos do chão, manchados de vermelho. Apesar de seus olhos estarem fechados, a menina, por efeito das sombras da distância ou da imaginação, acreditou ver-lhe uma expressão suplicante e humilhada. Clara, imóvel sobre o caixote, não se pôde impedir de olhar até o fim. Permaneceu ali espreitando pela fresta durante muito tempo, até que os dois homens terminaram de esvaziar Rosa, injetar-lhe líquido nas veias e banhá-la, por dentro e por fora, com vinagre aromático e essência de alfazema. Permaneceu ali até que a encheram de emplastro de embalsamador e a costuraram com uma agulha curva de colcheiro. Permaneceu ali até que o Dr. Cuevas se lavou na pia e enxugou as lágrimas, enquanto o outro limpava o sangue e as vísceras. Permaneceu ali até que o médico saiu, vestindo o casaco negro com um gesto de tristeza mortal. Permaneceu ali até que o jovem desconhecido beijou Rosa nos lábios, no pescoço, nos seios, entre as pernas, lavou-a com esponja, vestiu-lhe a camisola bordada e lhe ajeitou o cabelo, arquejando. Permaneceu ali até que o ajudante a carregou nos braços com a mesma ternura comovente com que a teria erguido para transpor pela primeira vez a porta de sua casa, se tivesse sido sua noiva. E não conseguiu mover-se até aparecerem as primeiras luzes do dia.
Então deslizou até sua cama, sentindo por dentro todo o silêncio do mundo. O silêncio encheu-a por inteiro, e ela só voltou a falar 9 anos depois, quando emitiu sua voz para anunciar que ia se casar.